Bom, devido a alguns problemas técnicos, deu uma atrasada hoje. Eu não estou usando a melhor internet do mundo, tá? Então existe a possibilidade que talvez meu sinal vai cair em algum momento aí. Mas acho que pra gente não perder tempo, vamos tentar e a gente vai até onde der. Aí se de repente der algum problema, a gente vê uma forma de repor depois, tá? Bom, então, boa tarde de novo, bem-vindas, bem-vindos para a aula de estatística. Conseguiram fazer a atividade? Deu para pegar lá no vídeo, mesmo o vídeo estando sem áudio? Deu para pegar Sim, professor. as instruções? Sim? Todo mundo conseguiu? Não tinha nenhum grande mistério, né? Basicamente seguir aquele comando aquela sequência de comandos lá que a gente fez durante a aula, que estava no vídeo. Mesmo sem áudio, basicamente você podia ver os botõezinhos que a gente estava apertando, então bem tranquilo, né? É basicamente a mesma coisa que vocês já tinham feito para fazer o gráfico, simplesmente adicionar lá no final aquele botãozinho lá para você adicionar a linha de tendência. E aí, o que a gente conversou é como chega naquela linha de tendência, como é que o computador chega naquilo, né? Qual é o critério objetivo que a gente usa, né? Para que não fique cada pessoa inventando uma linha de tendência da sua própria cabeça, e aí você, como é que faz para decidir qual é a melhor linha, né? Você precisa de um critério objetivo, que não depende da pessoa que faz a linha, tá? É o mesmo para todos. Qualquer pessoa que usar sobre os mesmos dados chega no mesmo resultado. E aí nós descobrimos que existe sim um critério mais popular para fazer isso, que os cientistas usam em geral, que é conhecido como Os mínimos quadrados. método dos mínimos quadrados. Exatamente. Então agora nessa primeira parte da aula a gente vamos rever rapidamente o que é esse método dos mínimos quadrados, como ele funciona, como ele nos ajuda a determinar a melhor linha de tendência para representar uma nuvem de pontos que sumariza a relação entre variáveis. E aí, na sequência, a gente vai entrar mais a fundo nele para ver que outras informações a gente pode ganhar utilizando esse método para caracterizar a relação que a gente está investigando e obter respostas, né, para as nossas perguntas biológicas, que é o que mais nos interessa, correto? Então vamos lá. Alguém tem alguma pergunta sobre a atividade, alguma dúvida? Estava bem fácil, né? Alguém teve algum problema para conseguir fazer o gráfico com a linha de tendência? Algum problema? Tranquilo todo mundo? Bem fácil, né? Então vamos lá. Professor, Diga. sobre a atividade, eu coloquei lá o meu arquivo do Excel. Aí eu abri lá no próprio Classroom e tava meio estranho. Você consegue Estranho. baixar? Estranho como? O meu gráfico tava. O título do eixo X estava misturado com os números do eixo. O layout, a configuração do seu arquivo estava diferente do que você salvou. Talvez. É porque eu não prestei atenção se quando vocês salvam, ele salva direto como arquivo do Excel ou se ele converte para uma planilha do Google, né? Porque vocês viram que o Google tem um aplicativo online, que é o Google Sheets, que ele é tipo um Excel, ele faz praticamente as mesmas coisas. Um pouco mais simplificado, mas você usa online, né? Tem opções muito parecidas. Eu não prestei atenção se ele converte o formato do arquivo para algum formato do próprio Google, ou Sheets, ou se salva como XLS mesmo, que é o formato padrão do Excel, né? Mas de qualquer forma, tudo bem, não tem problema. Se ficou alguma coisa desalinhada lá, certifique-se de que no seu arquivo que está no seu computador tá belezinho, tá? Se tiver algum problema lá que não dê para entender, aí eu vou perguntar de vocês. Mas se der para entender, tranquilo, tá valendo. Beleza? Beleza.
A monitora teve um surto psicótico aqui, vocês viram? Batido. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e aí vocês me avisam quando estiver aparecendo tudo aí, tá? Avisa aí pra gente quando aparecer pra todo mundo. Apareceu. Deu? Todo mundo vendo aí o slide? Todo mundo? Sim. Sim, professor. Beleza. Então, ó. Turma, linha de tendência, turma, já estamos devidamente apresentados. Vocês já estão um tanto cansados de ver isso. Ótimo. Se você está se sentindo assim é porque está se tornando uma coisa natural. Não tem nada de novo. Você já entende como uma coisa quase normal. Perfeito, é isso que a gente quer. Então lembra que por que a gente está desenhando esta linha neste gráfico? Para sumarizar a relação entre variáveis. Por que uma linha reta? Porque é a linha mais simples possível, tá? Poderia desenhar outras linhas com outras formas? Poderia. A reta é simplesmente a mais simples possível. E ela tem uma vantagem, que é o quê? A gente consegue descrever matematicamente uma linha reta em um gráfico com uma simples equação. Uma simples equação como? Como essa aqui, ó. Uma simples equação como essa aqui. A mais B vezes x, lembra? Média de y, média da variável dependente, igual a A, que é o intercepto, mais B, que é a inclinação da reta, vezes x, que é a variável independente. Então, no nosso exemplo, que a gente estava vendo, né, a relação entre a letalidade do ataque das espécies de tubarão e a massa corporal da espécie de tubarão. Então, em geral, a gente vê que espécies maiores, né, com massa corporal maior, tendem a ser mais letais, têm uma chance maior de matar uma pessoa num ataque. Aí a gente desenhou aqui a linha de tendência, né, e aí estimamos no olho o intercepto e a inclinação. Lembra que o intercepto é o ponto onde a reta corta o eixo y, aqui, ó, quando x vale 0. Então nossa reta está cortando aqui mais ou menos do 10, né? Letalidade 10% mais ou menos. Então a A igual a 10%. Lembra que a unidade de medida do intercepto é sempre a unidade do y, da variável y, tá? Então aqui no eixo y a unidade de medida é %, então nosso intercepto é 10%, certo? E o B? O B, a inclinação da reta, é quantas unidades o y muda por unidade de x. Então você andou aqui, por exemplo, do 0 até o 100 no x, né? A massa do tubarão aumentou de 0 para 100 quilos. Quantos por cento mudou a letalidade dele? Então, mudou mais ou menos aqui de 10, 11 até 20, né? No x a gente foi de 0 a 100, no y a gente foi de 10 a 20, ou de 11 a 20, né? Então você pode dizer que a inclinação é, se no x andou 100, no y andou 10, é 10 dividido por 100, que dá 0,1. Ou 0,09, que a gente tinha botado aqui, né? Eu vou arredondar para ficar mais fácil, tá? Mais fácil aqui de entender. Então nosso intercepto é 10%. E aí no x eu andei de 0 a 100, no y aqui na reta foi de 10 a 20, né? Então andei 100 unidades no x, andei 10 unidades no y. 10 dividido por 100, 0,1. Então para cada unidade do x, ou seja, para cada quilo que aumenta a massa corporal do tubarão, a letalidade dele aumenta quanto? 0,1%. Então a unidade de medida é o que? É sempre a unidade de medida do y dividido pela unidade do x. Então 0,1% por quilo. Tá? Então se o bicho aumentar 100 quilos de peso, a letalidade dele vai aumentar quantos por cento? 0,1 vezes 100. Né? Que a gente escreveu aqui em cima, lembra? Deixa eu arredondar aqui em cima também, vai ficar mais fácil de a gente lembrar. Vou arredondar aqui de 0,9 para 0,1%, tá? 0,09 para 0,1 fica mais fácil. Então, se a inclinação é 0,1%, para cada quilo que a massa
corporal do tubarão aumenta, a letalidade do ataque aumenta 0,1%. Então, se a massa do tubarão aumentar 10 quilos, a letalidade aumenta quanto? 0,1 vezes 10, que dá 1%. Se o peso do bicho aumentar em 100 quilos, a letalidade dele aumenta quanto? Em média, 0,1 vezes 100, que dá 10%. Tá? Em média. Tá? Então lembra que essa equação aqui, ela está descrevendo a reta, e essa reta representa a tendência. A tendência é o quê? A média. A letalidade média de uma espécie de tubarão qualquer ao longo das diferentes massas corporais que ele pode ter. Tá? Alguém tem algum problema com isso? Alguém está com alguma dúvida? Sobrou alguma dúvida aí? Sobre como usar reta para representar a tendência, a relação entre variáveis? O que representam as partes da equação da reta? O que é o intercepto? O que é inclinação? Tá claro isso? Alguém está com problema ainda para entender alguma parte dessas que a gente está falando aqui? Como usar uma reta para sumarizar uma relação entre variáveis? Problemas? Dúvidas? Quem tem dúvidas? Fala aí pra gente. Sem problemas? Tranquilo, né? Muito bem. Então a gente fez essas retas aí no olho. Até estava fazendo tudo no olho, né? Aí lembra que na última aula nós conversamos sobre o critério objetivo para desenhar reta. Que é o que nós chamamos de método dos mínimos quadrados. Como funciona isso? Então vamos lembrar rapidamente. Olha para essas duas retas aí. Mesmo gráfico, mesmos pontos nos dois gráficos, porém retas diferentes. Qual das duas é melhor? Esquerda ou direita? Qual representa melhor a relação? Da esquerda. Por quê? Porque ela representa melhor a relação entre os pontos. Mas por que ela representa melhor a relação entre as variáveis? O que você olha nesse gráfico que te diz isso? Que quanto mais aumenta o peso, mais aumenta a letalidade, por isso que representa melhor? Certo. Mas o que chama mais a atenção de vocês quando você compara a reta aqui da esquerda com a reta da direita? Que ela tá mais perto dos pontos, acredito eu. Ela passa mais perto dos pontos, percebe? Percebe que essa reta aqui passa mais no meio da nuvem de pontos? Então, como ela passa mais no meio, lembra que quando a gente quer representar tendência, é justamente isso que a gente quer? Passa mais no meio, entre os pontos. Ou seja, passa mais na média, né? Para representar a maioria. Então, quando você desenha uma linha dessa passando mais próximo dos pontos possível, automaticamente a distância dos pontos até a reta vai ser uma distância relativamente pequena, concorda? Relativamente menor. Se você faz um negócio que nem esse aqui, no gráfico da direita, essa reta aqui, ó, nota que ela não está passando por entre a nuvem de pontos. Está meio torta aqui, né? Desviando aqui para cima. Então olha como os pontos ficam distantes da reta, tá vendo? Olha como esse ponto aqui está longe da reta. Então, intuitivamente, lembra que essa é a ideia básica, a ideia-chave para a gente entender como funcionam os mínimos quadrados, e é por isso que ele funciona e é por isso que a gente usa. A ideia é, como é que eu faço para medir isso? Eu quero um critério que me informa que essa reta é aquela que passa mais próximo dos pontos possível, de modo que eu posso traçar várias retas, e aí para cada uma ver o quão próximo dos pontos ela passa. Qual é a que passa mais perto? É essa aqui, ó. Ah, então essa é a melhor reta, é a que melhor representa a relação. E é exatamente isso que o método dos mínimos quadrados faz. Tá? Então lembra que cada pontinho tem uma distância em relação à reta, né? Tem 5 pontos nesse gráfico, logo cada um vai ter sua própria distância. 5 distâncias. Como é que a gente chama essas distâncias
Distância do ponto até a reta. Resíduo. Resíduos. Né? Então, ó, esse pontinho tem o seu resíduo, esse pontinho tem o seu resíduo. Cada um dos pontinhos tem seus resíduos, tem o seu próprio resíduo. Então tem 5 pontos, vai ter 5 resíduos. Gráfico da direita, mesma coisa. Cada ponto tem o seu resíduo. A sua distância até a reta, correto? Beleza. Pontos que estão acima da reta estão acima da média, correto? Porque lembra que a reta representa a média? A tendência, né? Então pontos acima da reta estão acima da média. Então o sinal dos resíduos é qual? Qual o sinal que a gente usa para representar resíduos acima da reta, acima da média? E qual o sinal que a gente usa para representar resíduos abaixo da reta? Pontos que estão abaixo da média. Negativo. Positivo e negativo, respectivamente, correto? Acima da média, positivo. Abaixo da média, negativo. Então, você vai ter alguns resíduos positivos e vai ter alguns resíduos negativos. No gráfico da direita, a mesma coisa. Ponto que está para cima é positivo, ponto que está para baixo é negativo. Então, lembra que a ideia é, eu quero sumarizar o quão longe os pontos estão da reta em um número só, de modo que eu possa comparar retas diferentes entre si e determinar qual é a reta que os pontos estão mais perto da reta. Qual é a reta que os pontos estão mais próximos. Então, uma forma muito simples e intuitiva de fazer isso seria, bom, se cada pontinho tem a sua distância, o seu resíduo, eu poderia somar os resíduos, né, todos, somar a distância desses 5 pontos aqui, isso ia me dar um número. Seria uma medida da distância geral com que os pontos estão na reta. Poderia somar essas distâncias aqui no gráfico da direita também. Isso ia me dar um outro valor, a soma dos resíduos. Eu poderia comparar um com o outro. Onde a soma for menor, quer dizer que as distâncias são menores. Ah, então isso me diz que essa reta aqui é melhor para representar essa nuvem de pontos do que a outra reta. Mas tem um problema. Qual é o problema? Lembra qual é o problema? Resíduos com sinais diferentes anulam um outro. Resíduos com sinais diferentes se anulam. Então, se você pega um número positivo, aqui, ó, olha esse número aqui, ó, uma distância aqui, ó, positivo. Soma com esse número aqui, ó, com essa distância que é negativa. Somou isso com isso, dá o quê? Zero. Ou algo muito próximo de zero, certo? Positivo aqui e negativo aqui. Soma um com o outro, zero. Então, eles vão se cancelando. Tá? Então, se não der exatamente zero, vai dar algo mais próximo de zero. Então, você, no fim das contas, acaba que você não consegue medir de fato quão longe os pontos estão da reta. Porque toda vez que tem um desvio para cima da reta, ele pode anular um desvio para baixo da reta. E aí, quando você calcula isso para uma reta e calcula isso para outra reta, eles se cancelam uns aos outros do mesmo jeito. E aí, quando você vai comparar, todo mundo dá zero. Compara zero com zero. Quem que é melhor? Não sei, tanto faz. Então, não ajuda muito a gente, né? Por causa disso, os estatísticos pensaram em um truque muito simples para resolver o problema do sinal. Como resolve? Elevando ao quadrado. Eleva cada resíduo ao quadrado. Por quê? Dessa forma, tudo vai ficar positivo. Número positivo elevado ao quadrado dá positivo, correto? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 6. Positivo. Número negativo elevado ao quadrado dá positivo também. Menos 1 vezes menos 1. 1, positivo. Menos 2 vezes menos 2. 4, positivo. Menos 3 vezes menos 3. 9, positivo. Então, toda vez que você leva um número quadrado, o resultado sempre é positivo, lembra? Então, quando você pega um número e eleva ao quadrado, automaticamente o que você está fazendo? Você está pegando essa distância aqui, ó, que é uma distância linear, tá vendo? Uma distância em linha reta, em uma dimensão,
elevou ao quadrado, o que você fez? Você calculou a área de um quadrado. Por quê? Porque lembra como é que é um quadrado? O quadrado é uma figura geométrica em que cada lado tem o mesmo tamanho, né? Então, se você tem esse lado aqui, ó, esse aqui é o lado do quadrado, é o resíduo, é a distância do ponto até a reta. Pegou essa distância aqui e elevou ao quadrado, automaticamente você está desenhando o quadradinho aqui e está calculando a área dele. Porque a área do quadrado é lado vezes lado. E, inclusive, lembra, é por isso que a gente diz, quando você pega um número e multiplica por ele mesmo, como é que a gente fala? Eleva ao quadrado, né? Por que eleva ao quadrado? Porque é isso aqui que você está fazendo. Você está literalmente calculando a área de um quadrado, cujo lado tem o tamanho igual a esse número aqui, essa distância, que é a distância do ponto até a reta. Então, pega essa distância e eleva ao quadrado. Virou um quadradinho aqui. Pega essa distância desse ponto até a reta e eleva ao quadrado. Ah, então você está calculando a área desse quadradinho aqui. Ó. Pega a distância desse ponto aqui até a reta e eleva ao quadrado. Ah, então agora você está medindo a área desse quadradinho aqui. Pega a distância desse ponto até a reta e eleva ao quadrado. Está medindo a área desse outro quadrado. E finalmente pega a distância do último ponto aqui até a reta e eleva ao quadrado. Ah, então agora você está calculando a área deste quadrado. Então agora cada ponto tem um quadrado. Cada ponto no seu quadrado, tá? Tem 5 pontos, tem 5 resíduos. Logo, vai ter 5 quadrados. E no outro gráfico, a mesma coisa. Cada resíduo elevado ao quadrado virou um quadrado. E agora você tem a área de um quadrado, a área de 2 quadrados, de 3, de 4 e de 5 quadrados. Aí, nota que quando o ponto está muito próximo da reta, olha o quadrado como é. É um quadradinho, tá vendo? Se o ponto estiver próximo da reta, a distância dele até a reta vai ser pequena, né? Então a área do quadrado vai ser pequena também, vai ser um quadradinho. Agora, quando o ponto está longe da reta, a distância é grande, ou o resíduo é grande, olha o que acontece com o quadrado. Quando você pega essa distância aqui e eleva ao quadrado, virou um quadradão, tá vendo? Porque um quadrado é a figura que todos os lados têm o mesmo tamanho, né? Então, se você pega essa distância aqui e joga ela aqui, para ficar todos os lados a mesma distância, é um quadrado enorme, um quadradão. Então, ponto mais próximo da reta, quadradinho. Mais longe da reta, quadradão. Só que agora, nós temos áreas dos quadrados. Existe área negativa? A área desse lugar aqui é menos 20 metros quadrados. Existe isso? Não. Não, né? Não existe área negativa. Então, nenhum desses valores, nenhum dessas áreas desses quadrados aqui são negativos. Todos agora automaticamente são positivos. Então, agora não tem mais problema somar. Eu posso pegar a área de cada um desses quadradinhos aqui e somá-los todos entre si, para obter um número só, que representa o quão longe os pontos estão dessa reta. A mesma coisa nesse gráfico. Se eu somar a área de cada um desses quadradinhos, eu vou ter uma área maior que representa o quão longe esses pontos estão dessa reta aqui. Então vamos somar. Vou botar aqui em cima, gráfico da esquerda. Tem 3 quadrados maiores e 2 quadrados menorzinhos, tá vendo? Então 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadrados, 5 quadrados. Juntei aqui, ó, um do lado do outro. Somei os 5 quadrados. Como chama essa quantidade aqui? Como chama esse número? Adivinha? Quem lembra o nome disso? Somei a área dos quadrados. Como chama isso? Média. Não. A média você soma e divide pelo número de observações, né? Eu só somei, ó. Peguei os 5 quadrados e juntei um com o outro. Como chama? Lembra como a gente chamou? É um nome bem difícil. Bem complexo. Pega os quadrados e soma. Dá o quê?
Soma dos quadrados. Lembrou agora? Então aqui você tem a soma dos quadrados dessa reta. E a outra reta lá no gráfico da direita? Também. Podemos somar a área dos 5 quadrados aqui. Tá aqui, ó. Soma dos quadrados dessa outra reta. Todo mundo vendo as somas dos quadrados aí? Do gráfico da esquerda e do gráfico da direita? Todo mundo pode ver? Então agora ficou fácil, né? Olha para isso aí e fala pra gente agora. Qual das duas retas tem a menor soma dos quadrados? É a esquerda. A da esquerda. Ah, então o que isso significa? Que a reta da esquerda é melhor. A reta da esquerda é Visível. melhor porque a distância dos pontos até ela é menor. Ela passa mais perto dos pontos. Logo, as distâncias são menores. Logo, a soma dos quadrados também vai ser menor. Então, o que a soma dos quadrados mede? Ela mede o quão longe os pontos estão da reta. Quanto menor a soma dos quadrados, mais pertinho os pontos estão da reta. Quanto maior a soma dos quadrados, aqui ó, no gráfico da direita, mais longe os pontos estão da reta. Então, ela é uma forma de medir a dispersão dos pontos em torno da tendência, em torno da reta. O quanto os dados variam em torno da tendência. Varia mais? Está mais longe? Ou varia menos? Estão mais próximos? Está mais juntinho ali, seguindo a tendência. Então, a soma dos quadrados é a medida mais simples de todas disso. De quê? De variabilidade. Quão variáveis os pontos são em torno da tendência, em torno da reta. Mais dispersos, menos dispersos. Mais espalhados ou menos espalhados. E a gente quer a reta que melhor representa a relação, né? Qual é? A que tem a menor soma dos quadrados. Por isso, o nome deste método é mínimos quadrados. A gente quer a reta que minimiza a soma dos quadrados. Beleza? Perguntas sobre isso? Perguntas? Tá claro? Todo mundo pegou a ideia? Então vamos lá agora na atividade fazer rapidinho. Isso aqui é só um lembrete, tá? Lembra que a gente falou isso tudo na aula passada já. Então agora vamos lá no Excel fazer este gráfico rapidamente e desenhar essa reta por mínimos quadrados lá. Fala aí, lembra a gente como é que faz? Quem fez a atividade? Fala a receita aí pra gente. Seleciona as variáveis. Seleciono. Seleciona as variáveis. Seleciona como? Primeiro X. Primeiro depois X, depois o Y, tá? Lembra disso. E aí? Aí depois vai inserir. 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 A aba aqui em cima, ó, inserir. E aí? Gráfico. Gráfico. Dispersão. Inserir gráfico. Aí vai mostrar para você opções. A primeira opção, gráfico de dispersão, gráfico de pontinhos, né? Clica lá, tcharam. Não tem mais segredo para ninguém a essa altura, correto? Aí lembra que você pode editar o tamanho, pode tirar esse título aqui, que não está dizendo nada. Pode tirar essa grade do fundo, que também não está dizendo nada, que a gente não saiba ainda. Pode editar os pontos, né? Aí no mínimo a gente precisa adicionar, no mínimo, algumas coisas nesse gráfico. O que tem que adicionar aí? O quê? O que a gente precisa adicionar que está faltando nesse gráfico? Os nomes dos eixos. Nomes dos eixos, né? Então lembra, no Os mínimo, eixos. o Excel sempre vai fazer aquela coisa ali para você. No mínimo você precisa adicionar o nome dos eixos, senão a gente não sabe o que significa o eixo Y e o eixo X. Nosso eixo Y aqui é o quê? Idade do ataque. Letalidade do ataque do tubarão. Em percentual, porcentagem, né? E o eixo X é a massa corporal, em quilos, tá?
Como faz para adicionar a reta, a linha de tendência? Clica no mais. Clica no gráfico, clica no botãozinho de mais aqui no canto, né? A última opção. Última opção aqui, ó, linha de tendência, tá? Clica aqui, tará, tá, isso é a linha de tendência. Aí você pode editar a linha, né? Aí o padrão do Excel é fazer essa linha tracejada. Aí lembra que você pode formatar, tá? Clica em qualquer pedaço do gráfico e diz para formatar. Ele vai mostrar as opções para você. Eu não quero esse gráfico, essa linha pontilhada, eu quero uma linha sólida. Eu quero uma linha mais grossa. Tudo isso é editável, tá? Tipo de traço. Então eu vou botar linha sólida. Largura, vou botar 2. Aí. Então você pode editar, pode aumentar o tamanho da fonte, por aí vai, tá? Já sabe como é que faz, né? Então nota que é muito simples, tá? Muito rápido, não tem nenhum mistério. Mas aí quanto mais a gente faz, mais natural fica e mais fácil fica da gente lembrar. Então por isso que a gente vai ficar repetindo isso aí com diferentes conjuntos de dados para você lembrar, tá? Para você ir assimilando aos poucos. E aí, a próxima vez que você faz, você já lembra mais fácil. A próxima vez, ela lembra mais fácil ainda. Aí, depois de algumas vezes, é automático. Você já vai direto, nem precisa parar para pensar. Tranquilo? Alguma pergunta sobre isso? Deu para refrescar a memória? Todo mundo lembrou? Mínimos quadrados. De onde veio essa reta aqui nesse gráfico? Essa reta que o Excel desenhou aqui veio de onde? Usou mínimos quadrados. Então essa reta aqui que você está vendo é a reta que minimiza a soma dos quadrados nessa nuvem de pontos aqui. É exatamente esse método que o Excel usa. E que a maioria dos programas estatísticos usam. Tá? Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Sem problema, tudo certo? Eu já sei disso aí, que fácil. Tá subestimando minha inteligência, não aguento mais olhar isso. Se você já está se sentindo intelectualmente subestimado, ótimo, porque esse é o objetivo, tá? Se você ainda não estiver, tudo bem, não tem problema. Mas aí pergunta, olha, isso aqui ainda não está totalmente claro para mim. Pergunta, que aí a gente vê onde está o problema. E aí a gente vê como resolve. Beleza? Então, 10 minutos, volta aí para a gente ver que outras informações eu posso usar o método dos mínimos quadrados para extrair de uma nuvem de pontos, de uma relação entre variáveis. O que mais ele pode me dizer, me ensinar sobre essa relação, que pode ajudar a gente a interpretar uma relação entre variáveis. Tá? 10 minutos e aí volta aí para a gente continuar. Eu acho que hoje pela primeira vez vai ser a mesa se sentiram subestimados. Eu acabei de desligar de novo para tentar iniciar. Tá segurando aqui. Tipo, fechou ali a sala, não? É melhor desligar agora do teu computador para não ficar puxando. Vai puxar muito. Ver até onde a gente consegue. Fala aí quando todo mundo estiver vendo os gráficos pra gente. Estou vendo para você. 2 gráficos, esquerda e direita, todo mundo vendo? Muito bem. Sim. Então olha aí, ó. Eixo Y, letalidade, eixo X, massa corporal. 2 gráficos, exatamente a mesma reta, mesma tendência nos 2 gráficos, tá? Nota aqui, ó, mesmo intercepto, tá vendo? Onde a reta corta aqui, o eixo Y, 10. Aqui também, ó, 10. Inclinação igual, 2 retas.
Olha esses dois gráficos aí e fala pra gente. Em qual dos gráficos a relação é mais forte e em qual é mais fraca? Onde é mais forte, esquerda ou direita? Eu acho que é a esquerda. Por quê? Porque os pontos são mais alinhados, não sei. Então, Estão mais eles têm um alinhamento. Próximos Então. da reta. mais próximos da reta, né? E, da mesma forma, você pode pensar, estão mais alinhados. Se está mais próximo da reta, então sugere um alinhamento maior dos pontos com a tendência, concorda? Já no gráfico da direita, você tem exatamente a mesma reta, porém os pontos estão mais distantes, percebe? O espalhamento dos pontos em torno da reta é maior. Ou a gente também pode falar, a dispersão dos pontos em torno da reta é maior, né? Então isso dá pra gente essa ideia de que opa, os pontos aqui parece que eles não seguem tanto essa tendência quanto eles seguem aqui no gráfico da esquerda. Então nota que toda relação que a gente olha entre duas variáveis tem duas partes. Uma parte é a tendência. Em média, o que acontece? Olha, em média, quanto maior a massa corporal, maior a letalidade. Em média. Porém, essa história tem uma segunda parte. Qual é? Tem variação em torno da média. Os pontos não caem perfeitamente sobre a tendência, correto? Então tem variação em torno da média. Algumas espécies são mais letais do que previsto pela média. Outras espécies são menos letais do que o previsto pela tendência. Percebe? Quem está acima da reta é mais letal do que o esperado com base na média da tendência. Quem está abaixo da reta é menos letal que o esperado pela reta. Pergunta: por que tem essa variação em torno da tendência? Por que existe essa dispersão dos pontos aqui? Por que as espécies de tubarão não caem todas perfeitamente em cima dessa linha aqui, dessa reta? Porque são espécies diferentes, há hábitos, essas questões, eu acho. Hábitos, por exemplo. Como o hábito do tubarão poderia fazer ele ser mais ou menos letal que o esperado pelo seu tamanho? Dá ideias aí, deem ideias pra gente. Tô pensando. Por que os tubarões não caem todos perfeitamente sobre esta tendência? Por que alguns tendem a ser um pouco mais letais e outros um pouco menos, para um tamanho relativamente parecido? O que poderia causar isso? Biólogas, biólogos? O que pode fazer um predador ser mais ou menos letal? Pensa nos predadores que vocês conhecem, que vocês veem na TV, que vocês veem na internet, que vocês veem nos documentários. Que características um predador tem que faz ele ser mais ou menos letal? Se estiver escrevendo aí no chat, fala pra gente, porque não dá pra ver no chat. Fala pra todo mundo, por favor. Ideias. Dá algumas ideias aí pra gente. Hipóteses. O tamanho das presas? Tamanho das presas? Deles. Como assim?
tubarões com dentes maiores, eu acho que causariam mais dano. Talvez a morfologia da boca ou dos dentes do tubarão, né? Por exemplo, duas espécies de tubarão com um tamanho relativamente parecido, tá vendo no eixo X? Esses dois caras aqui são relativamente parecidos, né? São duas espécies relativamente grandes. Talvez esse cara aqui tenha dentes maiores, ou talvez ele tenha uma mordida mais forte do que esse cara aqui. Aí essa característica faz ele ser mais letal do que outra espécie que tem mais ou menos o mesmo tamanho parecido. Comportamento. Será que o comportamento pode influenciar a letalidade de um predador? Professor, agressividade? Agressividade, né? Uma espécie é muito mais agressiva do que outra. Uma espécie tende a atacar sem motivo aparente, enquanto o outro normalmente não ataca as pessoas. Simplesmente pega quem aparece pelo meio do caminho. Então esse cara aqui talvez vai ser mais letal. Porque ele busca mais as presas, persegue mais a presa do que esse outro, que talvez fica lá sentado esperando. Será que tem alguma outra característica que também poderia afetar a letalidade? A mobilidade dos predadores, né? Talvez. Tem mais ou menos o mesmo tamanho, mas esse aqui nada mais rápido. Ou esse é mais forte, esse aqui é mais lento. Aí um consegue perseguir melhor a presa e tem uma chance maior de capturar, por exemplo. Então você consegue pensar em uma série de outras características, né? Você consegue pensar em uma série de outras características biológicas dessas espécies de tubarão que poderiam fazer com que uma seja mais letal do que outra, embora elas tenham tamanhos parecidos. A mesma coisa com essas aqui, ó. 3 espécies relativamente pequenas, com tamanhos relativamente parecidos, todas essas 3 aqui com menos de 100 kg de massa corporal. Porém, você tem essas duas aqui que tem uma letalidade maior em relação ao seu tamanho. E você tem esse carinha aqui embaixo, que é uma espécie pequena e cuja letalidade é minúscula, é zero praticamente, tá vendo? Praticamente não mata ninguém. Por que esses caras aqui são mais letais e esses aqui são menos, se eles têm tamanhos tão parecidos? Talvez porque esses são mais agressivos e esse é menos agressivo. Talvez porque esses são mais ágeis e esse é menos ágil. Talvez porque esse aqui tem uma boca maior, dentes maiores, uma mordida mais forte e esse aqui uma mordida menos forte, ou dentes menores. Esse aqui consegue abrir a boca, uma abertura das mandíbulas maior, e aí ele consegue fazer um estrago, um dano maior nas presas, nas pessoas quando ataca, e esse aqui não consegue. Enfim, você pode pensar em vários outros atributos, outras variáveis, né? Outras variáveis que podem afetar a letalidade de uma espécie de tubarão, que não são a massa corporal, que não tem a ver com o tamanho. Lembra disso? Então, o que causa dispersão no nosso gráfico? Outras variáveis independentes, outros fatores, outras características que afetam a nossa variável dependente e que a gente não mediu. Aqui no nosso gráfico só está a massa corporal. Essas outras coisas, a gente não mediu isso. Então, onde é que isso vai parar no nosso gráfico? Vai parar aqui, ó, na dispersão dos pontos. Alguns estão mais para cima, outros ficam mais para baixo. Tá? Então é sempre assim. No mundo real, lembra que eu falei para vocês? No mundo real, quando é que os pontos ficam perfeitamente alinhados? Nunca, praticamente. Por quê? Porque a gente já sabe que na natureza tem várias outras variáveis, outras características que podem afetar a letalidade do tubarão. Além da massa corporal. Então algumas vão empurrar algumas espécies para cima e outras vão empurrar algumas espécies para baixo, criando dispersão no seu gráfico. Se a dispersão é pequena, então a relação é mais forte, os pontos seguem melhor a tendência. Se a dispersão é grande, então os pontos não estão seguindo tanto a tendência, né? Aí isso diz pra gente, essa relação parece mais fraca. Então o que a gente gostaria agora é, será que tem alguma forma de eu medir o tamanho da dispersão dos pontos em torno da tendência? De modo que eu poderia dizer, olha, nessa relação aqui, os pontos estão mais próximos, então essa relação é mais forte. E aí eu posso talvez ter um número que me diz isso, que mede isso. Enquanto que nesse gráfico da direita, os pontos estão mais espalhados em torno da tendência.
Ah, então essa relação é mais fraca. Aí talvez eu possa ter um número que me diz isso. Olha, a dispersão aqui é maior, a relação é mais fraca. Como eu posso fazer isso? Como medir o tamanho da dispersão dos pontos em torno da reta? Alguém me dá uma ideia? Como eu posso? Me diz algum jeito que eu poderia usar para medir o quão espalhados os pontos ou o quão distantes os pontos estão em torno da reta. Do mesmo jeito que a gente fez antes, né? Não? Do mesmo jeito, né? Como chama o mesmo jeito? Dos mínimos quadrados. Mínimos Seleção da quadrados. quadrado, a Método dos mínimos quadrados, exatamente. Exatamente a mesma coisa que a gente fez. Não foi isso que a gente fez antes? A gente não usou os mínimos quadrados para medir a dispersão dos pontos em torno da reta? Aqui, ó. Para chegar na soma dos quadrados. Calcula a distância de cada ponto até a reta. Eleva ao quadrado. Cada pontinho vai ter seu quadrado, né? Soma todo mundo. Tadã, soma dos quadrados. É exatamente isso que a soma dos quadrados mede, lembra? Se a soma dos quadrados for um número pequeno, menor, significa que os pontos estão mais perto da reta. A distância deles até a reta é menor. Se a soma dos quadrados for um número grande, então os pontos estão mais longe da reta. A dispersão, o espalhamento dos pontos é maior. Então vamos lá. Está aqui a nossa reta, ó. Está aqui os 5 pontinhos, as 5 espécies de tubarão. Cada ponto tem o seu quadrado, lembra? Então eu vou aplicar mínimos quadrados aqui. Distância desse ponto até a reta, eleva ao quadrado. Tcharam, temos o quadradinho. Próxima espécie. Distância dele até a reta, eleva ao quadrado. Tcharam, temos outro quadradinho. Distância desse ponto aqui até a reta, eleva ao quadrado. Tcharam, outro quadradinho. Distância desse ponto aqui, dessa espécie de tubarão até a reta, eleva ao quadrado. Tcharam, outro quadradinho. E por fim, essa espécie de tubarão pequenininha que tem aqui no canto. Distância dele até a reta, eleva ao quadrado. Tcharam, 5 quadrados. Então, o que esses quadrados aqui estão informando para a gente? Esses quadradinhos aqui em torno da reta, que mede a distância dos pontos até a reta, estão nos informando sobre a variação não explicada da letalidade do tubarão. Percebe? Não explicada pelo quê? Não explicada pela massa corporal. Por que não explicada pela massa corporal? Porque se você tem espécies de tubarão diferentes, cuja massa corporal é parecida, mas umas são mais letais e outras são menos letais, só pode ser por algum outro motivo, mas não pode ter muito a ver com a massa corporal, concorda? Todos são pequenos, mas um é mais letal e outro é menos letal. Por quê? Não sei por quê. Talvez um mais agressivo, talvez um tem dente maior, talvez um nada mais rápido. O que eu sei com certeza, não deve ter muito a ver com a massa corporal, porque eles têm tamanhos parecidos. Então, essa variação aqui, essa distância dos pontos até a reta, essa dispersão dos pontos em torno da reta, a gente também chama variação não explicada. Não explicada pela minha variável independente, pela minha variável preditora. Essa dispersão aqui não tem a ver com a massa corporal. Ela pode ter a ver com outros fatores, com outras características dos tubarões, outras variáveis. Que, inclusive, possivelmente a gente nem mediu e possivelmente a gente nem sabe o que é exatamente. Tá? Por isso que é não explicado. A gente não sabe de onde vem essa variação. A gente só sabe que não deve ter muito a ver com o tamanho deles. Mesma coisa aqui, ó. 2 espécies grandes de tubarão, mas um é mais letal e o outro é menos letal. Por quê? Não sei exatamente por quê. Talvez esse é mais agressivo, talvez esse é menos agressivo. Talvez esse morde mais forte, esse morde mais fraco. Tudo que sabemos, professor, é que, bom, não deve ter muito a ver com o tamanho, porque os dois são bem grandes, né? Mas um é mais letal e outro é menos, então
provavelmente tem a ver com alguma outra coisa, não com tamanho. Diga. Professor, teria como nós fazermos outro gráfico e comparar com esse daí para tentar entender um pouco isso? É exatamente isso que a gente vai fazer. Exatamente essa Tá. ideia. A gente vai já chegar lá. Apenas percebam que os resíduos, a distância dos pontos até a reta, nos informa sobre variação na nossa variável dependente, que não tem a ver, que não reflete a variável independente. A variação na letalidade que tem a ver com a massa corporal está representada pelo que neste gráfico? Pela reta, pela tendência, porque é a reta que sumariza a relação entre a letalidade e a massa corporal, lembra? Então a relação entre as variáveis está sumarizada pela reta, pela linha de tendência. A variação em torno da reta é variação que nós não sabemos por que existe. Tudo que nós sabemos é que, bom, não deve ter a ver com massa corporal, deve ter a ver com outras coisas. Por isso, nós dizemos variação não explicada. Tá? Então, se você tem os pontos muito espalhados em torno da reta, isso significa o quê? Tem muita variação não explicada na letalidade. Tem muita variação nos tubarões, mais letais ou menos letais, que não tem a ver com a massa corporal, não tem a ver com o tamanho. Se os pontos estão mais juntinhos da reta, os resíduos são menores, então os pontos estão seguindo melhor a tendência, seguem mais fortemente a tendência, né? A relação é mais forte. Então a massa corporal explica melhor a variação na letalidade das espécies de tubarão. Quando o bicho é maior, tendem a ser mais letais. Quando o bicho é menor, tendem a ser menos letais. Todo mundo pegou a ideia? Então a gente pode usar a soma dos quadrados para medir isso. Só que quando você mede a soma dos quadrados nesse gráfico aqui, vai dar um tanto, né? Tem 5 quadrados, a gente pode juntar os 5 e vai ter um número lá qualquer. Então, a soma dos quadrados é essa. Agora a gente quer alguma coisa para comparar isso, que diga para a gente, olha, isso é muito ou isso é pouco. Né? O que é muito? O que é pouco? É muito ou pouco em relação ao quê? Então a gente precisa de alguma referência para comparar a soma dos quadrados dessa reta com alguma coisa que diga para a gente, olha, a dispersão desses pontos aqui em torno dessa reta é relativamente grande ou é relativamente pequena. Essa relação é relativamente forte ou é relativamente fraca. Em uma escala padronizada, que seja fácil para a gente dizer, olha, quando vale tanto é forte, quando vale tanto é uma relação mais fraca. Então a gente precisa de alguma referência para comparar esse gráfico aqui com alguma coisa que nos ajuda a dizer se essa soma dos quadrados que a gente achou nesse gráfico é muito grande ou muito pequena. Com o que eu posso comparar isso? Alguma ideia? Alguém dá uma ideia pra gente? Com o que será que eu posso comparar a soma dos quadrados dessa reta para medir o quão forte é esta relação? Ou quanto a massa corporal do tubarão explica a variação na letalidade da espécie de tubarão? Alguma ideia? Vou dar uma ideia, tá? Vou dar uma ideia. Primeiro. Tá. Tá, presta atenção, vou dar uma ideia. Primeiro, vou pegar a variável dependente que a gente quer explicar, correto? Lembra que a variável independente é que causa o efeito? E a variável dependente é que sofre o efeito, é a consequência.
Então a gente quer explicar por que algumas espécies de tubarão são mais letais e outras são menos letais. Ah, eu acho que é por causa do tamanho corporal, da massa corporal. Então essa é uma possível variável que explica a variação na letalidade. Pode ter outras, né? Que a gente acabou de falar. Agressividade, morfologia da boca dele, mobilidade, enfim. Então a gente quer explicar a variabilidade, a variação na letalidade da espécie de tubarão, certo? Então eu vou pegar esse eixo Y aqui, ó, o eixo vertical, que é a nossa variável dependente, que é a variável que a gente quer explicar. Vou arrancar ela desse gráfico e vou jogar ela aqui do outro lado. Todo mundo vendo o eixo Y aqui do outro lado, do lado direito? Sim. Beleza. E agora, o que eu faço com o eixo X? Eu vou arrancar o eixo X desse gráfico. Eu vou tirar totalmente o eixo X desse gráfico e vou deixar só o eixo Y. Vou deixar só a variável dependente, a letalidade das espécies de tubarão. Agora eu vou pegar cada espécie de tubarão nesse gráfico e vou desenhar ela aqui na direita. Tá? Então, essa espécie aqui, ó, tá vendo aqui mais em cima, que é o tubarão tigre, que é a espécie com maior letalidade, né? Letalidade é mais ou menos 55%. Vou desenhar ela aqui nesse gráfico da direita, tá? Todo mundo vendo o pontinho aí? Sim, professor. Tá vendo que está na mesma altura? Percebe que está na mesma altura? Mesmo valor de letalidade? Sim. Exatamente o mesmo valor, tá? Então esse pontinho aqui é esse pontinho aqui no gráfico da esquerda. Agora eu vou desenhar outra espécie de tubarão. Tubarão branco, o segundo mais letal. A letalidade é mais ou menos 35%. Vou desenhar ele aqui. Ó. Exatamente a mesma letalidade, tá? Agora eu vou desenhar outra espécie de tubarão aqui, ó. Esse aqui é o tubarão... Qual que é? É o Leucas, Carcharrhinus leucas. Tubarão de cabeça chata. Cabeça chata. Isso aí. Letalidade 25% mais ou menos. Vou desenhar ele aqui do lado direito, tá? Mesmo valor, tá vendo? 25%. Agora o tubarão maco, que é pertinho, né? A letalidade dele é 20 e pouquinho. É um pouco menor só que o cabeça chata. Ficou bem aqui o pontinho, tá vendo? Os dois juntos. Bem parecido. E por último, o tubarão de pontas negras, que é o menorzinho, né? Tem 10, 12 quilos. Letalidade, zero praticamente. Tá aqui, ó. Desenhei ele aqui embaixo. Então agora, neste gráfico da direita, eu não tenho nenhuma variável independente, tá vendo? Eu não tenho nenhum preditor. Eu só tenho a variável dependente, que é a variável que a gente quer explicar. Quanta variação existe na variável dependente ao todo? Quanta variabilidade existe na letalidade dos tubarões em geral? Independente de qualquer preditor. Independente de qualquer variável independente. Como eu posso fazer para medir a variabilidade total que existe aqui entre tubarões na letalidade? Dá uma ideia. Verificando esse intervalo aí, professor. Tem a ver com isso. Tem a ver com os resíduos, com a distância dos pontos, né? Lembra que no gráfico da esquerda a gente mediu a distância dos pontos até a reta, que é a tendência? O que essa reta Sim. representa mesmo? Matematicamente, essa reta representa o quê? A média, não A é? média. A média, né? Então aqui, ó, na variável dependente, quando a gente arrancou o preditor, arrancou o x aqui, ó, deixou só o y, qual é o número que melhor descreve a tendência central dessa variável? A média. Então se eu desenhar a média nesse gráfico, média de letalidade das espécies de tubarão, onde mais ou menos vai cair? Vai cair onde está a maioria dos pontos, correto? Então tem alguns pontos para cima, puxa para cima a média. Tem alguns pontos para baixo, puxa a média para baixo. Então no olhômetro, tá? No olhômetro, vai cair mais ou menos alguma coisa no meio, tipo isso, tá? Talvez um pouquinho mais para cima, beleza? Mais ou menos em torno de 30%. Em média, a letalidade de uma espécie de tubarão é mais ou menos 30%. Algumas podem ser mais letais, outras podem ser menos, mas em média, 30%.
Então você tem 5 espécies e você tem a média aqui no meio. Como faz para medir a variabilidade total agora da letalidade dos tubarões? Me diz uma coisa muito simples que eu posso usar agora. Como eu posso medir o quão espalhados os tubarões estão em torno da média? Chuta alguém, faz uma inferência. Tem uma cola bem na frente de vocês aí. O que eu posso usar aqui nesse gráfico da direita para me dizer o quão espalhado ou quão longe os pontos estão da média? Ideias, ideias, ideias. Chuta. Nenhuma ideia? Professor, repete essa pergunta, por favor. Ó, no gráfico da esquerda, a gente mediu o quão espalhados os pontos estavam em torno da reta usando a soma dos quadrados, correto? A reta representa a média, correto? A gente mediu a distância de cada ponto até a reta, que é a média. Agora, na direita, eu arranquei a variável independente, arranquei o preditor e deixei só a variável dependente. Eu quero um número para medir a variabilidade total da letalidade das espécies de tubarão. A variabilidade total da variável dependente. Então, tenho 5 espécies de tubarão e eu sei que, em média, a tendência, né, a tendência central da letalidade dessas 5 espécies está bem aqui representada por essa linha horizontal, 30%. Agora eu quero medir o quão espalhados os pontos estão em torno da média. Como eu faço? Quero um número que me diz o quão espalhados os tubarões estão em torno da média. Como eu faço? Meus quadrados? Cada ponto aqui tem uma distância até a média, concorda? Sim. Esse ponto tem uma distância até a média. Esse tubarão aqui, ó, tem uma distância menor até a média. Esse tubarão tem a distância dele até a média. Esse aqui tem a distância até a média. Esse aqui embaixo também tem a distância até a média. Então eu posso calcular a distância de cada ponto até a média, que são os resíduos, lembra? Ah, resíduos acima da média são positivos e abaixo da média são negativos. Se eu somar todo mundo, eles vão se cancelar, correto? Vão se anular. Então, como resolve? Mede a distância do ponto até a média e eleva ao quadrado. Então, esse pontinho tem o seu quadrado. Esse pontinho tem o seu quadrado. Esse pontinho tem o seu quadrado. Essa outra espécie de tubarão tem o seu quadrado. E aquela espécie de tubarão menorzinha, menos letal de todas, lá embaixo, tem o seu quadrado. Quanto mais longe da média, maior o quadrado, tá vendo? Quanto mais perto da média, menor o quadrado. Então agora aqui, ó, nós calculamos os quadrados de cada espécie de tubarão em relação à média de letalidade. A média da letalidade independente de qualquer variável preditora, percebe? Do lado esquerdo a gente estava vendo a relação da letalidade com a massa corporal. Aqui do lado direito a gente cortou fora a massa corporal, ficou só a letalidade. Então, quando a gente calcula isso aqui, distância de cada ponto até a média, eleva ao quadrado, e tem 5 quadrados aqui, esses quadrados estão falando o que pra gente? Eles estão medindo a variação total da letalidade dos tubarões, percebe? Essa aqui é toda a variação que existe na letalidade dos tubarões. Alguns são mais letais,
outros são menos letais. Em média, é tanto. O quão espalhados os pontos estão em torno da média? Calcula o quadradinho de cada ponto e soma eles. Soma dos quadrados. Essa soma nos diz qual é a variação total da letalidade das espécies de tubarão. Percebe? Por que é a variação total? Porque é a variação na letalidade pura e simplesmente. Nós não estamos olhando para a relação entre letalidade e nenhuma outra coisa. É simplesmente o quão diferentes os tubarões são em termos de letalidade. É a forma mais simples de medir variabilidade que os estatísticos criaram. É a soma dos quadrados. Então você sempre pode medir variabilidade usando soma dos quadrados. Tá? Qual é a distância de cada ponto até a média? Eleva ao quadrado. Soma todo mundo. Soma dos quadrados. Se a soma for um número muito grande, significa o quê? Os pontos estão muito espalhados em torno da média. A variabilidade ou a variação é grande. Se a soma for um número pequeno, significa o quê? Os pontos estão mais juntinhos, estão mais perto da média. Então a variação ou a variabilidade é pequena. Tranquilo? Perguntas sobre isso? Dúvidas? Perguntas? Não, Tá claro? Todo mundo pegou a ideia? Variação total. Nota que a gente está olhando só para a letalidade. O quão diferentes, o quão variável é a letalidade das espécies de tubarão. Sem referência a nenhuma outra variável. É isso aqui. É o quão longe os pontos estão da média de letalidade. Posso usar a soma dos quadrados para medir essa variação total. E aqui do lado esquerdo, o quanto que os pontos variam em torno da tendência, da relação com a massa corporal. Varia tanto. Cada ponto tem seu quadradinho. Somou todos eles, vai ter a soma dos quadrados. Por que que os pontos variam em torno da reta, da tendência? Por motivos outros que a gente não sabe exatamente quais são. Tudo que a gente sabe é que essa variação em torno da tendência não tem a ver com a massa corporal dos tubarões. Pode ter a ver com outros fatores, mas não com o tamanho deles. Logo, o que essa soma dos quadrados aqui representa? Representa a variação não explicada da letalidade. Variação de modo que alguns tubarões são mais letais e outros são menos letais, que não tem a ver com a massa corporal, não tem a ver com o tamanho deles. Pode ter a ver com outras coisas. Tá? Então, se agora a gente tem um número que representa a variação total da letalidade, e a gente tem um número que representa a variação não explicada da letalidade, agora a gente pode comparar um com o outro. Como? Como eu posso comparar? Temos uma soma dos quadrados aqui que representa a variação total. Temos uma outra soma dos quadrados aqui, que representa a variação que não é explicada pela massa corporal, da letalidade. Como eu posso combinar os dois e chegar num número que me diz o quanto a massa corporal explica da letalidade dos tubarões? Alguma ideia? Fala aí pra gente. Qual é a ideia? Tem uma ideia? Sugestões? Posso fazer isso aqui,
A variação total que tem na letalidade é isso aqui, né? Então isso aqui representa 100%. 100% da variação na letalidade, que é a variável que a gente quer explicar. Ah, mas a soma dos quadrados é a variação em torno da reta, em torno da tendência, representa a variação não explicada, né? Que são os quadradinhos vermelhos. Então é essa galera aqui, ó. Essa aqui é a soma dos quadrados, que representa a variação não explicada. Se você pega a variação total e menos a variação não explicada, o que sobra? O que sobra? Vamos desenhar aqui. Como eu devo chamar isso aqui? Explicada? Ah, variação explicada, né? Essa é a variação explicada, correto? Olha, ao todo, os tubarões são diferentes esse tanto. Parte dessa diferença entre tubarões aqui não tem nada a ver com a massa corporal deles. É a variação não explicada. Se eu pegar essa variação total, que é 100% da variação entre tubarões, e subtrair a variação não explicada pelo tamanho, o que sobra? A variação que é explicada pelo tamanho do tubarão, pela massa corporal. Simples assim. Variação total menos variação não explicada é igual variação explicada. Então o vermelhinho aqui, ó, o vermelhinho é a variação não explicada. O azulzinho é a variação total. A diferença entre os dois, essa área aqui fora, ó, tá vendo? Quando você pega do azulzinho e arranca esse pedaço vermelho, sobrou esse resto aqui, né? Esse resto que sobrou é a variação explicada. Tá? Então, no olhômetro, fala aí pra gente. Olhômetro, mais ou menos. Quantos por cento essa área vermelha representa da área azul total? Aproximadamente, tá? No olho. Uns 40%, professor? A área vermelha representa uns 40% do total? Concordo com ela? Todo mundo concorda? Alguém acha que é mais, menos? Menos. Ó, se a gente dividir 30, aqui... 40, 30. Se a gente dividir bem aqui no meio, é tipo 50-50, mais ou menos, né? Aproximadamente. Se eu cortar aqui no meio, ó, 50% de um lado e 50% do outro. Sim. Essa área vermelha é menor do que metade, correto? Então é menos que 50%. Então pode ser 40, pode ser 30, pode ser talvez alguma coisa entre 30 e 40, mais ou menos, né? Então vamos dizer aí que é entre 30 e 40%, mais ou menos. Então vamos escrever aqui, ó. Variação total da letalidade, 100%. Variação não explicada da letalidade, 35%. Então a variação explicada é quanto? Quanto? 65. 65%, concorda? 100% menos 35%, sobrou quanto? 65%. Ah, então o que isso significa? Isso significa que agora você pode dizer assim, ó. A massa corporal... Vamos voltar no gráfico, que é melhor, né? Vou copiar isso aqui, tá? Vou jogar lá no outro slide. Vou jogar aqui do lado. Então agora a gente pode falar assim, ó. A massa corporal explica 65% da variação na letalidade dos tubarões. Percebe? A massa corporal explica 65% da variação na letalidade dos tubarões. Por quê? Porque a gente calculou qual é a variação total
representada pela soma dos quadrados da letalidade do tubarão, independentemente de quaisquer outras variáveis. A gente fez a reta e aí a gente calculou quão longe os pontos estão da reta. Vermelhinho aqui, ó, variação não explicada, são os resíduos. É a variação que sobra depois que a gente desconta a tendência. Pegou a variação total, subtraiu a variação não explicada, sobrou o quê? A variação explicada, 65% no nosso exemplo. Tá? Então agora você pode falar coisas como isso. A massa corporal explica 65% da variação na letalidade dos tubarões. Ou você também pode falar 65% da variação na letalidade dos tubarões se deve à massa corporal. Entendeu? Então essa é uma forma mais simples possível de medir a força relativa da relação, ou o espalhamento relativo dos pontos em torno da tendência. Por quê? Pensa comigo. Se os pontos caírem perfeitamente, sobre a reta, quanto vai ser a variação não explicada? É zero, né, professor? É zero, né? Então esse vermelhinho aqui, ó, tchau, morreu. Se a variação não explicada é zero, então quanto vai valer a variação explicada? 100%. 100%. Então, agora temos o número que nos diz a força relativa da relação. Quando os pontos se alinham perfeitamente e seguem perfeitamente a tendência, a variação explicada é 100%. Ou seja, eu consigo prever exatamente qual é a letalidade da espécie de tubarão, sabendo a massa corporal. Logo, a massa corporal explica totalmente a variação na letalidade, percebe? Ah, o bicho é maior. Ah, então ele é mais letal. Ah, o bicho é um pouco menor. Ah, então ele é menos letal. Ah, ele é muito menor. Então ele é muito menos letal. E você mudou a massa corporal dele, você sabe dizer exatamente qual é a letalidade. Por quê? Porque os pontos caem todos exatamente em cima da reta. Ah, mas no mundo real não é assim. Pode ser mais espalhado. Pode ser isso para cima, pode ser isso para baixo. Nananã, nananã. Ah, então a variação explicada toda vez que tiver espalhamento dos pontos em torno da tendência não vai ser 100%, né? Vai ser o quê? Vai ser quanto? Quanto? Vai ser a diferença da explicada com a não explicada. Mas vai ser, total. mas vai ser 100%? A não explicada com a total. Mas vai ser 100%? Não. Não, né? Vai ser 100%. menor, né? Vai ser alguma coisa menor que 100%. Se não tiver relação nenhuma, pô, fiz o gráfico e simplesmente não há absolutamente relação nenhuma aqui. A letalidade do tubarão não tem nada a ver. Aparentemente, a letalidade do tubarão não tem nada a ver com a sua massa corporal. Bicho pequeno pode ser muito letal, pouco letal. Bicho grande pode ser muito letal, pouco letal. Tanto faz. Quanto vale o R quadrado, mais ou menos, nesse gráfico aqui? A variação explicada. Chuta. Mais ou menos. É zero, né, professor? Zero. Mais ou menos, tá? Ah, não é zero. Não é zero, mas provavelmente é um número bem perto de zero, né? 0,05, 0,1, né? 10%, 5%, 3%. Um número bem perto de zero. Então agora nós temos um número que varia numa escala padronizada, muito fácil de interpretar, de 0 a 1 ou de 0 a 100%. É uma simples proporção. Quanto mais perto de 1 ou 100%, mais a sua variável independente explica da sua variável dependente.
a relação é mais forte. Quanto mais perto de zero, menos a sua variável independente explica da sua variável dependente. A relação é muito fraca, ou não tem relação nenhuma. Como os estatísticos chamam esse número? Alguém sabe? Variação explicada, pode ser. Na literatura você vai encontrar com esse nome mesmo, às vezes. Variação explicada, tá? Mas tem um nome técnico que é bom você saber também, que é o nome que os estatísticos dão, tradicionalmente, para este número, esta proporção, esta porcentagem de variação explicada. Coeficiente de determinação. Tá? Também conhecido por uma sigla, por uma letra. Qual? R quadrado. Tranquilo? Turma, coeficiente de determinação, turma. Estão devidamente apresentados. Perguntas sobre coeficiente de determinação, variação explicada. Perguntas? Todo mundo pegou a ideia? Não se preocupa que a aula está sendo gravada, desta vez está com áudio, tá? Então a revisão que a gente fez e toda essa explicação aqui da variação explicada vai estar lá no canal e depois você pode olhar com calma lá. Pô, isso aqui ficou meio nebuloso. Então volta lá, dá uma olhadinha de novo. Quanto mais você olhar, mais fácil fica. E a gente vai usar isso, tá? A gente vai usar esse novo conhecimento. Para quê? Para você medir a força da relação. Porque percebe como é legal agora? Agora você tem um número muito fácil de interpretar que te dá uma medida direta da força da relação. Olha, a massa corporal dos tubarões explica 65% da variação na letalidade. Então, se varia de 0 a 100%, eu digo para você, a massa corporal explica 65% da variação na letalidade do tubarão. Isso é bom, é ruim, é forte ou é fraco para você? Forte ou fraco? Mais ou menos? Acho que é mais para forte do que para fraco, né, professor? Mais para forte do que para fraco. Concorda? Tá mais para 100 do que para 0, né? É mais que 50%. Então a gente pode dizer, nossa, mais que 50% da diferença de letalidade entre espécies de tubarão é simplesmente por causa do tamanho. Espécies maiores são mais letais, em geral. Espécies menores são menos letais, em geral. Mas tem uma parte da variação entre tubarões que não é por causa do tamanho. É por causa de quê, então? Não sei. Pode ser por outros fatores. Aí a gente pode medir outras variáveis e pode investigar o efeito de outras variáveis sobre a letalidade. Agressividade, né? Morfologia da boca, o tamanho do dente, como a gente pensou. Qualquer outra coisa que você possa imaginar. Então nota que o R quadrado, o coeficiente de determinação, como ele é essa medida muito simples, né? Uma proporção percentual fácil de interpretar, intuitivo, os cientistas usam frequentemente o coeficiente de determinação como uma medida do quanto a gente entende ou do quanto a gente sabe de um fenômeno. Por que espécies diferentes de tubarão têm letalidades diferentes? Algumas são mais letais, outras são menos letais. Ah, é por causa da massa corporal. Em grande parte, principalmente, é por causa da massa corporal. Por quê? Porque 65% da variação na letalidade é por causa da massa corporal. Entendeu? Agora você pode aplicar isso para qualquer relação entre quaisquer variáveis para responder quaisquer perguntas. Então nota que agora a gente tem a linha de tendência, né? Então, para encerrar nossa conversa de hoje, vou copiar esse gráfico aqui e botar aqui embaixo.
Nota que agora nós temos uma descrição completa, uma descrição que resume completamente a relação entre as variáveis, né? E ela tem duas partes. Que partes? Ela tem uma parte que é a linha de tendência, a reta, que é uma equação que descreve como a média da variável dependente muda em função ou em relação à variável independente, a variável x. E a gente tem um número que mede a dispersão dos pontos em torno da tendência, porque a gente sabe que raramente os pontos vão cair exatamente em cima da linha, correto? Então a gente quer saber também, idealmente, o quão espalhados eles são. Eles estão mais perto ou eles estão mais longe? A tendência é mais forte ou é mais fraca? Como a gente mede isso? Coeficiente de determinação, mais conhecido também como R quadrado. Então, nos artigos, vocês vão ver muito isso aqui, ó, R quadrado, R quadrado, R quadrado, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, nosso R quadrado, no olho, a gente diz que é mais ou menos 65%, né? E a nossa equação da reta, média de letalidade, intercepto, vale quanto, mais ou menos? 10. Inclinação, mais ou menos, 0,1. Inserir simbolinho de vezes aqui. Pronto. Então temos agora a reta, que descreve a tendência, a média, e temos o número que me fala sobre o tamanho da dispersão em torno da tendência, que nesse caso é relativamente pequena, percebe? O R quadrado maior, mais próximo de 100%, significa a tendência é mais forte, logo a dispersão dos pontos em torno da tendência é menor. Os pontos estão mais próximos da tendência. Então temos uma descrição completa da relação agora. Uma coisa que me fala da tendência em si e um número que me fala da variação em torno da tendência. Quando você combina essas duas coisas, aí os estatísticos dão um nome especial para isso também. Como chama isso? Usei os mínimos quadrados para estimar a tendência, que representa a relação entre duas variáveis, e medir a força da relação, o quão próximos os pontos seguem a tendência. Como a gente chama isso? Esse pacote completo. Como chama? Alguém sabe? Chuta. Chama assim, ó. Como é que chama isso? Regressão linear. Turma, regressão linear, turma. Regressão linear é o método de análise de dados de longe mais usado por todos os cientistas em todas as ciências. Por quê? Provavelmente porque ele é o mais simples. Tá? É o mais simples, porém extremamente flexível e extremamente útil. Por quê? Porque em alguns numerinhos que vocês estão vendo aqui, eles dão um monte de informação útil para a gente interpretar uma relação. Quantos pontos seguem a tendência, o quantas unidades o y muda por unidade de x. E usando essa equação eu posso prever quanto vale o y em média, sabendo o valor do x. Então você ganha o poder da clarividência, da premonição. Agora você pode prever o valor da sua variável dependente, sem precisar medi-la diretamente. Isso é extremamente útil em uma série de situações no mundo real. Tá? Situação trivial, que você vê no jornal todo dia e você já ouviu falar trocentas vezes. Previsão do tempo. Todo mundo já viu o jornal, previsão do tempo? A mulher do tempo lá falando, vai chover, não vai chover. A probabilidade de chover é maior ou menor. De onde que saem esses números? De onde que vem isso? Vem daqui, ó. Regressão linear. Covid. Vai ter mais caso ou vai ter menos caso? Vai ter mais morte ou vai ter menos morte?
Quantos casos vai ter daqui a uma semana, daqui a um mês? Aí os epidemiologistas vão lá e preveem, vai ter tantos casos, ó. Arruma as UTI logo que vai ter tantos casos daqui a um mês. De onde que vem esse número? Como a gente sabe isso? Vem daqui, ó. Regressão linear. Tudo que você pode imaginar na ciência, alguém chegou e disse: ah, isso aqui é desse jeito. Eu prevejo, os cientistas previram que vai ser assim. Previram como? Previram assim, ó. Regressão linear. Então essa é a coisa mais importante de análise de dados que tem para a gente saber. Tá? Todo o resto, absolutamente todo o resto, são derivações disso. São desdobramentos disso. Então se você entende isso, você praticamente entende tudo. Você nunca mais vai ter problema para entender nenhum tipo de análise estatística, porque todas se baseiam nesta ideia, neste princípio. Este método mais básico de todos. Regressão. Beleza? Então, atividade do dia. Atividade do dia, anota aí. Pergunta. O que é regressão linear? De novo, atividade do dia. Pergunta. O que é regressão linear? Aí você vai explicar. Olha, regressão linear é um método que serve para fazer isso aqui. Aí é útil para isso, para esse outro. Olha, funciona assim, ó. Você faz desse jeito assim, aí faz isso aqui e chega nisso. Aí o resultado é isso aqui, ó. Aí isso aqui serve para isso. Aí esse aqui, ó, me diz essa outra coisa aqui, que serve para esse outro aqui. Pode dar exemplos? Se quiser, pode dar exemplos. Só não pode usar o mesmo exemplo da outra. Não pode usar esse exemplo aqui. Quer usar outro exemplo? Pode usar. Outros dados, outra relação, para ilustrar? Ótimo. Use. Beleza?